E para complementar essa questão aí do Putin, o Trump disse uma fala polêmica. Bom, nem todo mundo acha polêmica, mas polemizou nas redes. Porque o Trump disse que é sim um ditador, mas às vezes é isso que a gente precisa. Mano Walter, coloca o videozinho aí pra gente. An honor. We had a good speech. We got great reviews. I can't believe it. We got good reviews in that speech. Usually they say he's a horrible dictator type person. I'm a dictator. But sometimes you need a dictator. But they didn't say that in this case. And no, it's common sense. It's all based on common sense, you know. It's not conservative or liberal or anything else. It's mostly, I'd say 95% common sense, and that's what we have. So I just want to thank everybody for being here. It's such an honor. And if we can ever help, you're going to let me know. And I have a pretty direct line. Marco Rubio's here, too. He's done a fantastic job as Secretary of State. He'll go down as maybe the best Secretary of State if he keeps going like he's going. That's a big question. I don't know that he will, but for the first year, he's right. He's headed to the top. Muito bom. Júlio Roque, se foi modo de falar ou não, é importante dar o destaque que o Trump não seria o primeiro republicano a dar destaque, independente de concordar com isso ou não, que as nações que têm o maior tempo de poder, mas aquelas que, segundo eles, sabem o que estão fazendo, tendem a ser mais bem-sucedidas do que outras, com exceção dos Estados Unidos, segundo eles. Mas muita gente entende que o poder da China e da Rússia vem do tempo que aqueles líderes têm lá e porque aqueles líderes têm um projeto de poder. Imagino que o Trump esteja entendendo que ele também teria esse projeto de poder. Obviamente eles não pensam o mesmo da Venezuela, por exemplo, ou de Cuba, mas pensam de Putin e Xi Jinping. E também muitos desses republicanos, ao citar essas nações, também citam monarquias. E por que isso? Porque tanto as monarquias como os demais regimes autoritários, isso aí de Pinochet a Mao Tse Tung, são nações que, se você faz algo ruim para a sua nação, é você mesmo que paga esse preço. E que nas democracias, em geral, você acaba podendo criar um problema, né? Que não é você que vai ter que pagar essa conta. Então, há uma ala entre os republicanos dos Estados Unidos que pensam dessa forma. Então, Júlio, eu queria te ouvir aí dessa questão aí do Putin também, que ele colocou ali o pessoal meio que em xeque, e complementando aí com essa fala, essa fala parece que foi motivada aí, porque muita gente criticou isso. Até agora parece que tem gente que não entende porque que Putin e Trump se dão bem, né? Enfim. Bem, já foi repercutido aqui no canal, Eric, há um tempo atrás, e falamos muito bem sobre isso, sobre essa aproximação de Putin e Trump. Depois daquela reunião do Alasca, parece que tudo mudou, né? E todos agora no mundo conseguem ver essa aproximação, e agora com o Putin falando que vai dar $1 bilhão para participar do Conselho da Paz, já com outras nações também de grande poder militar, como Turquia, entre outras, vem causando um burburinho, né? Mostra esse poder exercido por Trump. Esse é o jogo geopolítico. Todos já entenderam a ideia que a população em si, ela pouco faz e sempre espera um salvador. E isso é retratado na religião, na política e em quase tudo que você vê na humanidade. É transferir uma certa parte da responsabilidade pessoal coletivamente para um representante. E isso é desde Roma, aliás, muito tempo atrás. Então, acreditar que essa pessoa que está avante, né, da sociedade vai tomar boas decisões, como disse o Eric, para a própria sociedade. E quem faz o contrário acaba sentindo os reflexos, né? Isso foi mostrado por Calígula, eu só vou dar alguns exemplos, por Júlio César, enfim, acabaram mortos. Esse é o reflexo de uma ditadura, de uma mão de ferro em cima da população. Agora, como eu já disse em outros podcasts, né, aqui mesmo no canal, você tem que escolher o tipo de controle que você quer viver na humanidade, no planeta. Um controle ao qual você quase nem sabe que está sendo controlado e vivendo uma vida com liberdade, ou com um chicote no lombo, sendo dito o que você pensa, o que você faz, e é assim que vai ser.
escolhe uma das maneiras de controle, né, se envereda por ela e bon voyage. É assim que funciona o mundo moderno. Se você fala que é um grande anarquista, é um grande naturalista e vai fugir para as montanhas, bem, eu acho que tem alguns exemplos na humanidade e você pode seguir alguns iogues ou monges, né? Geralmente é o pessoal da Ásia, que vai para dentro de uma caverna e vive lá até a morte, sem mesmo ter contato com ninguém. Essa é a única maneira de você fugir do tal controle. Agora, eu sei das opiniões que uns gostam de um certo tipo de controle, outros gostam de outro. Isso tudo deve ser respeitado porque estamos em 2026, né? Já construímos naves que saem do planeta, já construímos comunicação a longa distância, então somos bem espertos, né, para fazer coisas que vão trazer só benefícios para a sociedade. Mas, bem, não é isso que acontece. Todos nós sabemos disso. Então, Donald Trump, mais uma vez, mexe esse tabuleiro e Putin, por sua vez, nessa aproximação que muitos duvidaram, né? Carcará foi das origens aí dos primeiros a falar sobre essa possível ligação ou aproximação que todos há um tempo atrás acharia absurdo, né? Rússia e Estados Unidos juntos. Não, então tem $1 bilhão na jogada e Putin concordando com as ações da liderança de Trump. Então, muita coisa vai acontecer ainda, né? E isso tudo deixa meia dúzia de calça riada, principalmente, né, os globalistas europeus que apostaram naquela analogia do livro de George Orwell com a realidade de 2026 até 2030. Todo mundo conhece o projeto 2030 e sabe como ele vai funcionar. Então, a luta agora é contra o globalismo e alguns inimigos se juntaram, Eric. É isso, Júlio. Rubão, quero te ouvir aí também sobre esses dois pontos que a gente está colocando aqui. Na sequência, vamos falar um pouco sobre todos esses países que se uniram aí, né, que estão se unindo ao Conselho da Paz, e falas aí do Trump sobre esse acordo ainda um tanto obscuro que ele teria feito aí com a OTAN sobre a Groenlândia. Rubão, acho que ficou sem áudio aí. Dá um confere aí se tá mutado. Bem, boa tarde. Foi. Seguinte, tá dando retorno aí? Seguinte, bem, dando nome aos bois, né? O que houve na realidade não foi a aceitação do Putin. O Putin foi convidado pelo Trump. Ele falou que iria estudar. A posição hoje do Kremlin é que está em análise, e ele colocou como conjectura o fato que ele aceitaria, se entrasse, ele aceitaria pagar $1 bilhão com os recursos que existem congelados, né, dentro da comunidade europeia, que são aproximadamente 290 bilhões de euros ou dólares, tanto faz. É que eu tenho tanto dinheiro na conta que eu não sei a diferença de um para o outro. Então é o seguinte, que ele pagaria com isso, com a condicionante que ele fizesse parte do Conselho Permanente, ou seja, a mesma posição que a Rússia tem hoje dentro da ONU. A ONU é um órgão que já está desacreditado há mais de 50 anos, é a vovó doida que anda pela casa, que ninguém leva em consideração, porque está com Alzheimer, está fodida, e tudo que ele fala, só aquele grupinho que está sendo beneficiado que fica a favor. Isso serve para todos os membros. Não tem santo ali, ali não tem santidade, ali não vai abrir nenhuma igreja. Por enquanto, esse Conselho de Segurança conta com o lançamento oficial foi com 20 países e tem hoje aproximadamente 35 países. Tem alguns países que dizem que não vão participar, tem outros países que estão pensando, e está nesse quadro. Ainda é um embrião de alguma coisa nesse momento. O que existe na realidade é que o direito internacional foi para a casa do cacete, acabou
não existe, não vão respeitar nem a ONU, nem esse conselho. Ninguém vai respeitar porra nenhuma. A realidade é essa. Quem pode mais chora menos, e é assim que acontece. O respeito sempre é pela guerra total. A guerra total que vai dizimar o planeta de uma forma ou de outra. É esse o respeito. As escaramuças, as guerras, nós estamos no meio de abalos sísmicos. Eu falei, repito e vou voltar a repetir. Tá? O que nós temos agora é a efetiva Terceira Guerra Mundial. A Terceira Guerra Mundial está aí. Nós estamos no meio da Terceira Guerra Mundial. Quando você chegar lá na frente, quando você chegar daqui a 100 anos, você vai tratar esse período. Quando o cara estava no meio da Segunda Guerra Mundial, só a partir de 42 é que ele viu que estava dentro de uma guerra mundial. Aí depois, aleatoriamente, disseram que era 1941. Mas a guerra só se torna mundial com a invasão da Rússia e, efetivamente, com o ataque a Pearl Harbor. Aí ela se torna global. Até ali, naquele momento, era uma escaramuça europeia, era uma briga europeia localizada, onde a Europa asiática, através da União Soviética, não participava. Com a Operação Barbarossa e com o ataque a Pearl Harbor, realmente tivemos a condição global da guerra. Então, essa história de que o cara sabe o que ele está passando no momento na história é falácia. É aquela história, idade antiga, idade moderna. Você vai lá para Marco Antônio e pergunta para ele, viaja no tempo, Marco Antônio, você está na idade antiga? Ele, não, eu estou aqui. O que é a idade antiga? Não, você está na idade antiga, porque nós fizemos uma divisãozinha acadêmica lá no século XX, no início do século XX, e botamos que você está lá nós estamos na idade contemporânea. Gente, a idade contemporânea foram todos. Todos vivem e contemporizam ao mesmo tempo. Então, são todos contemporâneos. O mundo só vai evoluindo. Então, é o seguinte, a gente evolui, mas continuamos sendo animais. Continuamos com a mesma organização. Hoje, o que a gente faz com míssil, a gente fazia com lança em Roma. Mudaram as táticas, mudaram as técnicas, mas o objetivo continua sempre o mesmo. Poder, dominação, espaço, riqueza, ganância, avareza e uma série de coisas. O que acontece é que com a aldeia global, com o conhecimento maior do mundo, a gente sabe até onde vai e com quem vai. Essa é a grande realidade. O Trump, até agora, está no palco, falando sozinho. Monólogo é uma maravilha. Monólogo você fala o que quer. O grande problema é que Trump tem um problema para resolver que o Putin não tem e o Jinping não tem. Nenhum deles tem eleição de meio de mandato, e ele tem. Geopoliticamente é isso que deve ser analisado. O grande problema do Trump hoje não é o Irã, não é a Groenlândia, não é nada disso. São as eleições, ou seja, ele não tem que me convencer de nada, porque eu não preciso ser convencido de nada. Ele não tem que convencer o mundo, ele tem que convencer dentro de casa. É dentro de casa que está o grande problema dele hoje. A não ser que ele dê um golpe de Estado, a não ser que ele aplique um golpe no país dele e anule as eleições do meio de mandato, ou então tenha tanta certeza que vai vencer. Não tem problema. Aconteceu com Hitler. Hitler nunca recebeu uma votação direta do povo, mas depois de uma série de medidas acabou tomando o poder com apoio total do povo. Ou seja, as últimas eleições abertas que aconteceram na Alemanha foram francamente favoráveis ao partido nazista dele. Por quê? Porque as medidas que ele tomou refletiram diretamente na vida do alemão comum, principalmente no que tange à hiperinflação que existia, que um carrinho de mão dava para comprar um chopp. Então, depois desse momento, com a pacificação interna, e isso aconteceu rápido, isso foi um período de 3 anos, mais ou menos, onde há 3, 4 anos que a Alemanha vem da bancarrota total a simplesmente o topo. Fazendo as Olimpíadas de 1936, o Hitler saindo na capa da Time, homem do ano nos Estados Unidos, reverenciado por todos os globalistas, todos os economistas globais da época, ou que tentavam ser globais, o Ocidente, como a gente vê hoje.
todo ele era enaltecido. A mesma coisa que aconteceu com o Zelensky. O Zelensky também foi capa da Time, homem do ano, enaltecido, recebido nos Estados Unidos com pompa, festa e circunstância, e a merda que está lá na Europa está ali, olha, para quem quiser ver e cheirar. Está tudo ali. Então, nós estamos num jogo aberto, num cenário de guerra. Não existe nada definido nesse quadro. O que nós estamos é escutando um monólogo. E, repito, em relação ao Conselho da ONU, da Rússia e do Putin, não existe nenhuma posição oficial nem aceitação. E a única coisa que houve foi que ele falou que, se fosse entrar, usaria o dinheiro congelado. E, inclusive, ofereceu aquele dinheiro para a recuperação da Ucrânia, porque hoje a Rússia se dá ao prazer de ter 790 bilhões de dólares de reservas, sendo praticamente 400 bilhões em ouro, ou seja, não é em título do Banco Master, não é em título de outros bancos que podem falir. São 790 bilhões e tem uma dívida pública assumida de aproximadamente 15% do PIB. Ou seja, a guerra fez muito bem para a Rússia. Querer pensar como eslavo, querer pensar fora da nossa caixinha fica difícil. Mas é isso aí. O cenário atual está dessa forma. É essa leitura que eu faço do momento. É um momento extremamente interessante para a gente que faz análise e as coisas, o cenário muda a cada 15 minutos. É isso aí, Rubão. Rapaziada, tu ia continuar, Rubão? Desculpa. Não, perfeitamente. Ah, tá. Por enquanto tá bom. Maravilha. Rapaziada, dá um destaque importante do que o Rubão falou. Assim, justamente, né, o Trump é que afirmou que o Putin está dentro. Né? Não houve uma fala oficial do Putin. Ele também não negou. Ele deu a fala do 1 bilhão. Olha, deixa 1 bilhão aí para o Conselho da Paz, né, com as seguintes condições. O Trump, 2 horas depois, pelo que eu pude conferir aqui, disse, bem rapidamente, ele foi convidado e já aceitou. Mas realmente não tem uma fala do Putin confirmando essa questão. Ainda está em aguardo. Tem a confirmação do Trump dizendo que o Putin aceitou. Vocês entenderam, né?